Nós iniciamos um novo ano e nós precisamos ouvir a voz de Deus para compreendermos os tempos que vivemos, para sermos guiados pelo Espírito Santo naquilo que Ele deseja de nós nesse tempo. Deus estabelece ciclos e estações, e nós não podemos ficar na nossa vida estagnados, presos ao passado, porque o Espírito Santo é dinâmico, ele sopra como o vento. Vocês já viram como o vento sopra? O vento sopra para onde quer. Você vai ao lado de fora, daqui a pouco não está ventando e começa a ventar, e o vento sopra para lá, sopra para cá. O Espírito Santo sopra como o vento para onde quer. E nós precisamos ser capazes de ouvir, de compreender o que o Espírito Santo deseja de nós para esse tempo. Romanos 8, versos 14 e 15 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Você quer ter êxito nesse ano, quer conquistar a terra da promessa que Deus tem para você? Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a marca dos filhos de Deus. Não recebemos um espírito de escravidão, precisamos ser livres do temor da escravidão para nos levantarmos como filhos de Deus, no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Pela fé, este não é mais um ano onde tudo vai permanecer igual ao que foi no passado. Deus está fazendo algo novo. Você não percebeu ainda? Deus está abrindo um caminho no deserto, está abrindo rios em meio ao ermo. É a palavra do profeta Isaías, que tem falado ao nosso coração já tem um tempo. Não é mais do mesmo, porque há um novo ciclo, há um novo tempo de Deus para a sua vida. E como esse é um dia especial, hoje nós vamos aqui num sermão em duas partes. Antes de nós seguirmos com a palavra que Deus nos deu para esse ano e uma aplicação prática, eu gostaria de, nessa primeira parte, lembrar a palavra profética que nós temos trabalhado desde o final do ano passado. Nós tivemos 2 cultos de mantenedores, onde trouxemos uma leitura do que significa esse ano de 2025, uma visão profética para esse ano de 2025. Quantos estiveram presentes aqui? Levante sua mão. Nós vamos retomar, não vou explicar de novo, até porque o tempo não seria o suficiente, mas nós também liberamos no YouTube essas 2 pregações falando sobre o ano de 2025. Você pode assistir essa semana se você não assistiu. O ano de 2025, através de um olhar profético, nós podemos comparar com o ano do calendário judaico, que é o ano 5785. E debaixo de uma visão profética, tantos profetas internacionais como alguns rabinos que têm uma visão diferente das palavras, porque no hebraico cada número é também uma letra e tem um significado. É um alfabeto totalmente diferente do nosso. Cada letra no hebraico tem um número e também tem um significado. E quando nós olhamos desta maneira para este ano, no calendário judaico é a década de 80, que é representado por uma letra, a letra Pei, que você tem aí na tela para visualizar, e o significado dessa letra é boca. A década de 80 é a década de Pei, é a década da boca. O que quer dizer que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala. O Senhor está te chamando a santificar os seus lábios para Ele, a se levantar como uma voz profética, a erguer a sua voz em oração, em clamor, a profetizar, a estabelecer decretos de Deus, tirar dos seus lábios a murmuração, tirar dos seus lábios as palavras negativas e erguer-se como um profeta de Deus, para através da palavra de Deus declarada nos teus lábios, mudar as circunstâncias ao seu redor. Quantos recebem essa palavra?
Quantos têm um compromisso de santificar os seus lábios para o Senhor? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto, é o que diz a Escritura. O ano 5, esse coincide com o nosso calendário 2025, no calendário judaico 5.785, é a letra Rei. É uma letra importante, porque ela aparece 2 vezes no tetragrama do nome de Deus, e o significado dessa letra é janela. Essa letra tem muitos significados, mas nós podemos nos atentar para o símbolo básico do significado do rei, e dali tirar uma palavra rema para esse ano. É um ano de janelas abertas. Enquanto o ano passado, 2024, foi de portas, este é um ano de janelas abertas. O que quer dizer isso? Ouça bem: quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Deus está fechando algumas portas, porque Ele deseja que nós venhamos fazer as coisas de uma maneira diferente do que estávamos fazendo. Não se entristeça quando Deus fechar uma porta, quer dizer que Ele tem um plano melhor. Por isso o Senhor te chama nesse ano a tirar o foco das portas fechadas, tirar o foco do passado, dos problemas que não podem mais ser mudados, e olhar para uma nova oportunidade que Ele está colocando na tua frente. Começa um novo ano, um novo ciclo, uma nova oportunidade que Deus está colocando diante de você. As janelas falam de uma nova oportunidade. Ou seja, não é tempo de se apegar às coisas, às pessoas, às portas fechadas, porque será um ano de surpresas. Rei significa olhe, como se houvesse algo chocante, uma surpresa. Deus surpreenderá o teu coração nesse ano. É um tempo de mudança, sim, na igreja e na tua vida. O Senhor está dizendo nesse tempo: não fique confortável onde você está, porque as coisas não vão mais ser feitas como foram feitas até aqui. É preciso ter uma mentalidade nova, pronta para desapegar do passado, para se adaptar às mudanças. As janelas falam também do sopro divino. O rei fala do sopro de Deus. Aleluia! O sopro de Deus vem sobre a tua vida nesse ano para trazer uma brisa refrescante, para trazer refrigério para o teu coração, para a tua casa. Quando está abafado lá em casa, o que você faz? Vai e abre a janela para entrar uma brisa. Esse é o tempo do sopro de Deus sobre a sua vida. O sopro de Deus vem para tornar o impossível possível. Pelo sopro de Deus, o mundo todo foi criado pela palavra da boca de Deus. O homem recebeu vida pelo sopro da boca de Deus. Abraão e Sara, que eram inférteis, não podiam ter filhos, tiveram seu nome mudado, receberam a letra Rei de Deus. Abraão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sará. Ambos receberam o sopro de Deus para que pudessem conceber a promessa, para que o impossível se tornasse uma realidade. No Novo Testamento, no Pentecostes, um sopro de Deus, um vento impetuoso encheu aquele lugar, trazendo a porção do Espírito sobre a igreja. Esse é o tempo de uma nova porção do Espírito sobre a tua vida. Deus deseja te levantar como um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus, que fará a diferença por onde for nesse tempo. As janelas também falam de abundância. Aparece o termo janelas do céu 3 vezes no Antigo Testamento. E uma delas é em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. É a mesma palavra que aparece no dilúvio, quando as janelas do céu se abriram e as águas encheram toda a terra. Deus promete bênçãos, que você possa ter o seu coração voltado para Deus. Faça um pacto este ano que está começando, de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus pactos. É um ano em que as janelas do céu serão abertas e você viverá a abundância, a provisão sobrenatural de Deus. Aleluia. Você crê nisso de coração?
nós vamos declarar já, levantar a nossa voz. Fique de pé um minuto agora. Esse é um culto diferente. Nós não tivemos culto na virada do ano, deixamos cada um de vocês com a sua própria família. Então hoje você vai ter porção dobrada. Você vai levantar a sua voz agora, a sua voz profética, a década da boca. E você vai se levantar para declarar essa palavra hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa. Diga assim junto comigo em fé, prestando atenção, como levantando uma voz de autoridade no mundo do Espírito nessa hora. Isso não é confissão positiva, não. Isso é a palavra de Deus reverberando na tua boca para transformar as circunstâncias ao seu redor. Diga assim junto comigo, Senhor, abre janelas de oportunidades e novas possibilidades para mim. Fecha as portas erradas e abre as janelas certas. Eu não vou focar mais nas portas fechadas, mas vou procurar a janela aberta. Eu acredito que o melhor está por vir. Começa hoje um novo tempo na minha vida. Senhor, sopra hoje sobre mim com teu fôlego divino. Encha-me hoje com teu Espírito Santo. Sopre agora nova vida em tuas promessas para mim. Todos os bloqueios, todas as barreiras serão removidas. Eu estou passando da esterilidade para a fertilidade. Libera hoje, Senhor, o sopro divino sobre as tuas promessas e sobre o teu potencial em mim. Eu verei o impossível tornando-se realidade. Abra sua mão assim como para receber bênçãos e diga: Pai, abre as janelas dos céus e derrama as tuas bênçãos sobre mim. Esse será um ano de frutificação, de multiplicação. Senhor, faça muito com meu pouco, multiplica os meus pães e peixes. Que as janelas da provisão divina sejam abertas e venham bênçãos abundantes sobre a minha vida. No nome de Jesus eu creio. Amém, amém, amém. Se você crê, glorifica o Senhor com os seus lábios. Dê a Ele o melhor aplauso nessa manhã. Glória a Jesus. Aleluia. Pode assentar mais 5 minutos só. Olhando para o mover profético, a visão profética ainda para esse ano de 2025, há uma segunda palavra que podemos nos apropriar: é o ano de conquistar a promessa. É o ano de conquistar a promessa. O ano 85 do calendário judaico fala da idade de Caleb, quando se levantou para tomar posse da terra prometida por Deus a ele. Ano 85 é ano de conquistar a terra da promessa de Deus. Deus está dizendo para você: não é tarde demais. Eu não me esqueci de você. O inimigo disse para você que você estava acabado. Mas o Senhor te diz: é tempo de levantar-se para tomar posse da promessa de Deus para a tua vida. Isso diz respeito ao que Deus tem falado para nós como igreja, a geração de Josué e Caleb que se levantam para tomar posse da terra prometida. Como eu vou conquistar a promessa?
Ainda estamos lembrando o que foi o ano passado. Em primeiro lugar, contemple a promessa, o que nós aprendemos, o que nós vimos. Tudo tem a ver com a visão. Rei também significa olhar, contemplar. A visão de Josué e Calebe foi o diferencial para que eles pudessem tomar posse da terra. Lá em Números 13, 14, você pode ler, meditar sobre essa palavra nessa semana. 12 espias são enviados para a terra e 10 voltam com relatório negativo. Eles olham para a terra que mana leite e mel, olham para a terra que era exatamente como Deus prometeu, mas eles olham para os gigantes. Eles olham para cidades fortificadas e dizem: nós não somos nada diante deles. Como nós vamos pelejar contra esses gigantes? Diante dos gigantes nós somos como gafanhotos. 10 dos 12 espias fazem essa declaração, enquanto Josué e Calebe se levantam e dizem: não temam os homens daquela terra, porque o Senhor está conosco, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a vitória. Não tenham medo, nós os devoraremos como se fosse pão. Josué e Calebe olham para os gigantes, mas olham para a promessa e para o Deus que promete, que é muito maior do que qualquer gigante. E então Deus os escolhe. Somente Josué e Calebe entraram na promessa de Deus, enquanto toda a nação que contemplou as dificuldades e declarou com a sua boca pereceu no deserto. O relatório negativo contaminou a nação inteira. E um percurso que era de 40 dias levou 40 anos. E nenhum homem ou mulher daquela geração entrou na terra da promessa, a não ser Josué e Calebe, porque eles contemplaram a promessa de Deus. Querido, como você tem olhado para as circunstâncias ao teu redor? O Senhor te chama a contemplar o Senhor, contemplar as promessas que Ele tem para a sua vida. É uma questão de foco. Você pode olhar para uma pessoa que você tem no ministério e falar: o que eu vou fazer, Senhor, com um discípulo que o Senhor me deu? E pensar que é tão pouco. Ou você pode olhar para esse um e vê-lo como Deus vê. Você pode olhar para esse um e amá-lo como Deus ama, e fazer desse um líder, e fazer desse um pastor, e assim você terá cumprido o propósito de Deus para a tua vida, e assim você terá crescido. Você pode olhar para o território que Deus te confiou e falar: mas não tenho nada, é muito pouco, eu vou ter que começar do zero. Mas se você tiver a visão correta, você vai dizer: Deus está me dando uma oportunidade de estabelecer um fundamento correto, de começar a construir algo genuíno para Deus, com a visão correta, com aqueles que Deus vai me confiar. O Senhor te chama a tirar o teu foco, o teu olhar das dificuldades dos gigantes e a olhar para a promessa e para o propósito que Ele tem para a sua vida. O segundo passo que vimos, nós estamos só lembrando, nem comecei a palavra ainda, é: confie no Senhor. Salmo 37, 3: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Confia no Senhor. Diante dos abalos, diante das dificuldades, das adversidades, dos gigantes, coloca a tua visão no Senhor e confia no Senhor. E o terceiro passo que aprendemos no ano passado, é só uma revisão, é: enfrente os gigantes. Diga para quem está ao seu lado: enfrente os gigantes. Essa parte, sinto que vocês não gostaram muito. Não é fácil conquistar a terra. É preciso vencer os gigantes, lutar, pagar um preço por isso. Os gigantes nos testam, é verdade, mas eles nos tornam mais fortes e prontos para conquistas ainda maiores. Prepare-se para enfrentar os seus gigantes. O Senhor diz para você: devemos tomar as 5 pedras, rei, 2025, 5.785, 5 pedras como Davi, para enfrentar os gigantes que se levantarão no nosso caminho. Quando Davi toma 5 pedras e vai de encontro a Golias, Golias foi o trampolim que Deus usou para levar Davi para mais perto dos sonhos de Deus para a sua vida. Quando Davi derrotou Golias, ele foi parar na casa do rei.
O seu nome tornou-se conhecido em toda a nação. Golias foi a ponte que Deus usou para levar Davi para mais perto do propósito que Deus tinha para a vida dele. Não há mais tempo a perder. Deus te escolheu para um tempo como esse. Tem gigantes na terra, é verdade. As adversidades que você tem vivido, eu quero que você saiba de uma coisa: quanto maiores forem, assim que vencidas, elas te levarão para mais perto do propósito de Deus para a sua vida. Deus te chama para enfrentar e vencer os gigantes e tomar posse da terra que Ele tem para você neste tempo. Quantos creem e recebem? Pode ficar de pé de novo. Você já está fazendo parte desse exército de conquista. Você já está se levantando e se posicionando nessa manhã, porque este é o ano que Deus fez para você marchar em conquista das promessas que Ele tem para a sua vida. Erga sua voz junto comigo mais uma vez e nós vamos declarar a palavra de Deus profética. Você vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esse novo ano. Senhor, ajude-me a possuir a minha promessa, como Josué e Calebe. Eu decido hoje contemplar o Senhor e as suas promessas. Eu me tornarei ousado e corajoso como Josué, porque o Senhor está comigo. Eu sou um gigante, não um gafanhoto. Senhor, dá-me a minha terra, dá-me as tarefas difíceis. Eu confio em Ti, Senhor, não no dinheiro, não nas riquezas, não nos políticos. Os desafios me darão força e não me esgotarão. Eu seguirei em frente, mesmo diante do medo, porque eu confio em Ti. Senhor, dá-me as minhas 5 pedras e a minha funda, dá-me os meios para a vitória. Eu enfrentarei, não temerei os gigantes. Eu corro na direção do gigante e não para longe. Eu estou equipado com o poder do Espírito para derrotar os meus gigantes. Eu tenho o poder sobrenatural de Deus para realizar o impossível. Declaro hoje, no nome de Jesus, todo gigante, todos os medos, todas as ansiedades, todas as mentiras, todas as barreiras, todos os bloqueios cairão como Golias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glorifique ao Senhor com seus lábios. Você crê? Quantos se apropriam da palavra do Senhor para a sua vida? Pode se assentar. Agora sim a segunda parte. Dentro desse mover, eu gostaria que lêssemos juntos a palavra que Deus já nos deu como igreja. E hoje nós estamos começando o ano, mas olhando para o que Deus já falou conosco. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E nós continuarmos a vivendo exatamente igual como estávamos antes. O Senhor te chama a uma mudança. O Senhor te chama para se levantar como um conquistador. Por isso, antes de seguirmos para outros temas, nós estamos relembrando que Deus já falou conosco, para que você não perca nada, mas que se levante em fé. E eu gostaria que você lesse junto comigo a declaração que a apóstola já nos ministrou na última semana, Josué 1, dos 6 ao 9. E daqui hoje, nós vamos tirar 2 aplicações práticas. 2 primeiros passos que nós vamos dar ainda essa semana. Preste bem atenção, leia comigo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo
para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar ou falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, faça tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Como Deus chamou a Josué, Ele te chama hoje para ser parte dessa geração que conquistará as promessas de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir em Josué 1, colocar ali o teu nome, personalizar. Fábio está aqui, assim diz o Senhor para você, porque Deus está te chamando neste tempo. Quantos podem ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui? Dois aspectos fundamentais para nós aplicarmos já essa semana e começarmos este processo para a conquista da terra. A primeira coisa está bem clara no texto: seja forte e corajoso. Diga para quem está ao seu lado e me ajude aí a pregar: seja forte e corajoso. Quantos fortes e corajosos vieram? Vai melhorar. O Senhor está dizendo para você hoje: não é tempo de duvidar, não é tempo de temer, não é tempo de olhar para trás. Aqueles que fizeram isso morreram no deserto, mas o Senhor te chama a ser forte e corajoso nesse tempo. Ser forte quer dizer ser firme, fortalecer, prevalecer, ser constante. Deus está te chamando nesse tempo a ser forte no Senhor, a ser forte nele. Deus quer mudar o teu nome, como fez com Pedro, de caniço vacilante para uma pequena pedra, uma pequena rocha, por meio do qual a sua igreja será construída, a sua igreja será estabelecida. Seja forte. E a segunda palavra que encontramos nessa declaração é corajoso. O que quer dizer corajoso? Aquele que é ousado, alerta, firme na mente, mais forte. Por que precisamos ser fortes e corajosos? Deus tem uma terra para nós, mas há gigantes morando nela. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, mas o Senhor diz para você: não tema, porque Ele mesmo está com você. Nós podemos ver a ênfase clara nesse pequeno trecho, 3 vezes. Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Nós podemos entender que isso é algo fundamental para nós neste tempo. Na terceira vez, Deus ainda diz: olha, Josué, você não ouviu ainda? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor estará com você por onde você andar. Não tema os desafios, não tema as cidades fortificadas, não tema os gigantes, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas há um segredo importante. Talvez alguns estão olhando para essa palavra e dizendo: pastor, mas eu não sou tão forte assim. Há um segredo importante que você precisa aprender hoje. Talvez você olhe para si mesmo e veja fragilidade e fraqueza, mas não se preocupe, porque você conquistará na força do Senhor. O profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 6, disse assim: não por força
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você não conquistará na força do próprio braço, não conquistará na violência, na força do homem, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Há um Deus que peleja por você. Aleluia! Você não vencerá por quem você é, mas por quem Ele é, porque há um Deus Todo-Poderoso que peleja por você. Quando Davi olhou o gigante, todo o povo estava amedrontado, inclusive o próprio rei. Mas diante das ameaças do gigante, Davi disse: você vem contra mim com espadas ou lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! Este é o espírito, essa é a coragem e a ousadia com que devemos nos levantar nesse tempo. No Novo Testamento, Paulo rogou ao Senhor que tirasse um espinho na carne, um gigante, uma situação na qual ele não via nenhuma saída. E quando ele ora a Deus, a resposta de Deus para ele é essa aqui, segundo aos Coríntios 12, 9 e 10. Leia comigo. Aleluia, o Espírito Santo está falando ao teu coração. A resposta de Deus a Paulo é: olha, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Talvez você olhe para si mesmo e diga: mas eu sou fraco, mas eu tenho tantas debilidades. Se alegre, porque é a oportunidade de você ver o milagre, de ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado na tua fraqueza, na tua vida. Aleluia! Por isso, Paulo continua: por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando você confia muito em si mesmo, você está no caminho da destruição, da queda. Mas quando você reconhece que é fraco e põe a tua esperança, a tua confiança no Senhor, Ele te levará a lugares que você nunca imaginou. Você pode dizer isso: quando sou fraco é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O segundo aspecto dessa palavra de Josué, que nós podemos destacar claramente, é este aqui: esteja firmado na palavra de Deus. Me ajude dizendo para quem está do seu lado: esteja firmado na palavra de Deus. Para se levantar em conquista, vencer os gigantes, conquistar as promessas, você precisará nesse ano crescer em compromisso com a palavra de Deus. E eu quero destacar dentro desse ponto 4 atitudes em relação à palavra que Deus pede a Josué. 4 atitudes que Deus pede a Josué em relação à sua palavra. E a primeira delas é essa daqui, ó: obedecer. Você pode dizer junto comigo: obedecer. Deus diz: olha, Josué, tenha o cuidado de obedecer a toda palavra, a toda palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus mais deseja de nós nesse tempo? Obediência. O que se requer de um dispenseiro, daquele a quem Deus confia algo? Que seja achado fiel. Nós queremos muitas vezes fazer tantas coisas mirabolantes, pensamos em tantos sacrifícios, em tantas coisas que podemos dar para Deus, mas não podemos nos esquecer da primeira: o que Deus mais quer de nós é a obediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Melhor é obedecer do que sacrificar.
O prazer de Deus ao olhar para nós é que obedeçamos a sua voz, obedeçamos a sua palavra. No contexto de 1 Samuel 15, Deus pede para Saul, talvez muitos já se lembraram, que destruísse o exército amalequita. Saul era rei, mas ele pensou que podia fazer algo melhor. Ele pensou que pudesse ter autonomia, então ele disse, olha, ao invés de destruir totalmente, eu vou destruir o que não presta, mas o melhor, aquilo que tem valor, eu vou guardar. E eu vou guardar para oferecer um sacrifício para Deus. Veja só a boa intenção que Saul teve. Ele disse, olha, para que destruir? Ele viu o apelo das pessoas, dos soldados, e ele disse, olha, eu vou guardar, mas daquilo que eu guardar, eu ainda vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Saul parou para ouvir a pressão do povo, ele seguiu o senso comum. E se você ler esse texto, esse capítulo, com atenção e sinceridade, você vai ver que o que ele fez, talvez muitos de nós teríamos feito o mesmo. Seguindo o senso comum, querendo agradar as pessoas, mas desobedecendo o que Deus havia pedido. O que Saul fez de tão grave ao ponto de Deus rejeitá-lo como rei? Qual foi o problema? Por que ele desagradou tanto a Deus? É que mais do que sacrifícios, do que boas intenções, mais do que tudo, Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Saul preocupou-se em agradar as pessoas, mas ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado como rei. Eu quero te perguntar nessa manhã, querido, você está disposto a obedecer? Mesmo quando você não entender? O amém diminuiu. Mesmo quando não fizer sentido nenhum que Deus te pedir? Não fale da boca para fora, não. É bom você pensar bem. Mesmo quando as pessoas ficarem contra você. Josué também foi provado na obediência. Ao conquistar as muralhas, Deus deu para ele uma estratégia que parecia não ter sentido nenhum. 6 dias dê uma volta, leve os sacerdotes com os chofares, no 7º dia você vai dar 7 voltas, todos vão gritar e tocar trombeta e ali vai estar a tua vitória. Que estratégia de guerra é essa? Josué pôde crer em Deus e obedecer, mesmo quando ele não viu talvez sentido nenhum. E ao fazer isso, um milagre aconteceu. As muralhas da cidade ruíram e Deus lhe deu a vitória. Deus espera de nós nesse tempo, ouça bem. Deus quer obediência e submissão à sua palavra. Deus espera que a sua palavra gere em nós arrependimento e mudança de vida. É isso que Deus espera de nós hoje. A segunda atitude em relação à palavra que Deus pede a Josué é essa daqui, meditar. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Meditar quer dizer estudar, refletir, imaginar. Meditar é mais do que ouvir uma pregação. Você está aqui sentado ouvindo uma pregação, mas meditar é mais do que ouvir. Meditar é mais do que ler a Bíblia, para lá e para cá. Meditar é estudar, refletir, imaginar. Eu dei algumas aulas na academia ministerial sobre a meditação bíblica. E eu vi algo muito interessante. A meditação é como a ruminação do pensamento. É como a digestão. Você se lembra da vaca, quando ela se alimenta? Ela come o capim, mastiga, manda para a digestão, e depois ele volta e ela mastiga mais, e assim vai. Essa é a ruminação. A meditação bíblica é como a ruminação do pensamento. Você pensa uma vez, e pensa de novo, e pensa de forma diferente, e guarda a palavra de Deus na tua mente, no teu coração. Você pode entender isso nessa manhã? A meditação bíblica é ler uma passagem da Bíblia e concentrar-se nela de modos diferentes, estudando, usando a imaginação. Quando eu devo fazer isso? A resposta está no texto: dia e noite.
dia e noite. Por isso a ruminação, meditar na palavra de Deus é guardar, é refletir, é estudar, é tomar a palavra de Deus como a voz de Deus para o meu coração naquele dia. A mesma mensagem nós vemos no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei que medita de novo. Você quer ser bem-aventurado? Quer ser próspero? Você tem o Salmo 1, Josué 1, a mesma mensagem. Se aparta a tua mente, o teu coração daquilo que é vazio, daquilo que não é nada. Sai do meio do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores. Desliga um pouquinho o celular, põe ele na gaveta, abre a tua Bíblia. Volta o teu coração para Deus, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Você vê que o padrão dia e noite é o padrão da meditação. A meditação não é um exercício que você faz de manhã e tica ali na lista de afazeres, já fiz, acabou. É uma disciplina mental que te acompanha o dia inteiro. A meditação bíblica é uma mentalidade, um estilo de vida em que a palavra de Deus percorre a tua mente. Deus te chama a meditar na palavra de Deus nesse novo ano. A meditação bíblica, ela nos convida com ousadia a entrar na presença de Deus vivo, sem nenhum intermediário. Você pode ouvir a pregação de alguém, mas você está ouvindo a mensagem de Deus através do intermediário. Quando você vai meditar na palavra de Deus, você está ouvindo a voz do próprio Deus diretamente para você, diretamente para o teu coração. Você já brincou de telefone sem fio? Muitas vezes, quando alguém ouve aqui, transmite ali, sai por mais que um pregador estude a semana inteira, a palavra dele nunca vai ser 100%, mas a palavra de Deus é infalível. Quando você medita na palavra de Deus, você está tirando os intermediários e ouvindo a voz diretamente do próprio Deus. A meditação bíblica nos faz entender que Deus fala continuamente no presente e Ele quer se comunicar conosco. O Deus da Bíblia, o Deus que falou com Josué, é o mesmo Deus, é o Deus que fala com você hoje, é o Deus que continua falando. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele quer se comunicar com você. Você não precisa do pastor, não precisa do vídeo do YouTube, não precisa da pregação. Embora tudo isso tenha o seu lugar, nada substitui o meu contato direto com Deus e com a sua palavra. E é muito fácil. Eu já vou passar para o próximo, já estou quase terminando. A meditação bíblica, como praticamente todos aqui já sabem, começa separando 30 minutos do seu dia, de 24 horas, em que você dorme 8, trabalha 8, eu não sei quanto você trabalha, ou quanto tempo você fica no celular, 30 minutos, e vai para um lugar quieto. Desliga o eletrônico, pega a tua Bíblia. Pega uma Bíblia, pega um caderno, separa 30 minutos e entra no teu quarto, ou vai para um lugar quieto. Eu me acostumei esse ano, agora que eu estou morando num lugar que tem verde, eu vou para o lado de fora meditar. Hoje às 6 da manhã, quando eu acordei e fiz minha meditação, tinha um arco-íris assim, na vista. Eu até tirei uma foto. E eu acostumei a meditar. Então, você pode meditar no lugar externo, no parque, no teu quarto, num lugar quieto. Deixa o celular de lado, leva a tua Bíblia, leva o teu caderno e 30 minutos. Você não vai ficar lendo um capítulo e passando o teu olhar para lá e para cá. Tem gente que faz da Bíblia igual o canal da televisão, ou feed, fica lá, para lá, para cá, para lá, para cá. No final não lembra nada, não sabe nem o que leu. Na meditação, você pode tomar um versículo, um parágrafo, e você vai tomar ele para o teu coração e vai pensar nele de novo, de novo e de novo, e vai recebê-lo como a voz de Deus para a tua vida naquele dia. É simples assim, eu não tenho nada mais para ensinar para vocês sobre a meditação. Uma criança pode fazer a meditação bíblica. Se você está aqui na igreja pela primeira vez e nunca abriu a Bíblia, você pode começar hoje a fazer a meditação bíblica. Deus está te chamando a erguer esse altar de adoração na tua vida, de comunicação direta com Ele a partir de hoje.
A terceira atitude em relação à palavra que Deus pede a Josué, no capítulo 1, é essa daqui: falar. Não cesse de falar, antes medita nela dia e noite. A mudança de linguagem. Que Deus encha o teu coração com a palavra, para que ela transborde pela tua boca. Por isso não cesses de falar, antes medita. A meditação enche a tua mente, enche o teu coração com a palavra de Deus, para que então ela possa sair pela tua boca, com autoridade, quando você orar, quando você estiver com as pessoas, quando você estiver com a tua família. Dizem que a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? O que tem saído pela tua boca? É a palavra de Deus ou o quê? O que sai da boca acaba revelando o que está no coração. Por isso medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que ela encha o teu coração, e então saia pela tua boca com autoridade. E então transforme a tua linguagem, e seja capaz de abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Deuteronômio 6, do 6 ao 10, diz assim: que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Ensine-as com persistência aos teus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa e nos seus portões. Porque o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Preste bem atenção, nós estamos já quase terminando. O Senhor já havia dito a Moisés, preste atenção, parecido com o que ele disse a Josué alguns anos depois. O Senhor te conduzirá para a terra. Você conquistará cidades na qual você nem sequer construiu. Mas olha, que a palavra que eu te ordeno esteja no teu coração. Ensina ela para os teus filhos. Fala sobre ela quando você estiver sentado em casa. Quando você estiver andando pelo caminho, fale sobre a minha palavra. Quando você levantar, quando você for deitar, fale sobre a minha palavra. Leve-a com você por onde quer que você for. Esse texto é muito importante para os judeus. É parte do Shema que eles declaram e memorizam e tomam ao pé da letra. Se Deus pede isso para o povo de Israel, quanto mais para os crentes nascidos de novo, cheios do Espírito Santo. Você tem falado sobre a palavra de Deus? Tem ensinado ela para os teus filhos? Os teus filhos têm aprendido a palavra de Deus da tua boca? Não espere que a igreja venha fazer isso por você. Não espere que a escolinha da igreja venha ensinar o teu filho, porque só fica uma hora por semana não vai mudar a vida de ninguém. Teu filho vai fazer aquilo que ele vê na tua casa, aquilo que ele ouve da tua boca. Cabe você ensinar os teus filhos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o assunto da tua casa, no café da manhã, no almoço, no jantar, por onde quer que você for. Que a palavra de Deus esteja no teu coração e saia pela tua boca, para mudar a atmosfera da tua casa e das pessoas ao teu redor. Por último, para terminarmos, a quarta atitude em relação à palavra, não podia faltar essa, é fazer. Faça. Josué, tenha o cuidado de cumprir fielmente, de fazer tudo o que está escrito. Aí, os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não adianta só ouvir, não adianta só também estudar, não adianta só meditar e tornar-se um intelectual, não adianta só falar com a boca também. O último passo é fazer. Josué, tenha o cuidado de fazer, de cumprir o que está escrito. O objetivo final do culto, o objetivo final do estudo da palavra de Deus é trazer mudança de vida. Se você ouve a palavra e não faz nada, se você lê a Bíblia, já leu a Bíblia inteira, mas não faz nada,
se você até medita na palavra de Deus, mas não põe em prática o que aprendeu. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Seja praticante da palavra e não ouvinte. E olha o que Tiago diz: aquele que ouve, mas não faz, está na verdade enganando a si mesmo. O Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas. Num piscar de olhos, um será levado e outro será deixado. Você não pode ficar sentado no banco de uma igreja enganando a si mesmo, porque você não pode enganar ao Senhor, que vê a tua mente, que vê o teu coração. Que você possa, neste ano, colocar-se diante de Deus e tomar sua palavra, como você nunca fez até aqui. Que você possa ouvir, ler, obedecer, meditar, falar e fazer, conforme tudo quanto nela está escrito. E o Senhor diz para você: Ele estará com você por todos os dias. Ele te fará prosperar, te fará habitar na terra que Ele tem prometido para você. Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você crê? Dê o seu aplauso ao Senhor. Como Deus chamou Josué, Ele te chama. E Ele diz para você e te pede duas coisas hoje. Os primeiros passos: seja forte e corajoso, ponha a tua mirada no Senhor e nas suas promessas. Fundamente a sua vida na sua santa palavra. Obedeça, medite, fale, faça. Seja um praticante, não um ouvinte. E o Senhor estará com você e te levará para conquistas inimagináveis nesse novo ano. Quando você olha para o desfecho do livro, nós já terminamos, vamos orar, mas eu vou deixar uma aplicação prática para fazermos hoje. Josué mobiliza o povo, envia os espias, atravessa o Jordão de forma miraculosa, e no capítulo 5, quando eles se acampam em Gilgal, eles circuncidam o povo, fechando as brechas, e celebram a Páscoa. Ali eles se levantam para conquistar Jericó e iniciar a conquista de toda a terra prometida. Querido, eu quero que você saia daqui hoje com o objetivo de fazer algo. Por isso eu vou te dar uma aplicação prática para essa semana, para você começar ainda hoje, o que Deus coloca no nosso coração como igreja para esse tempo. E nós vamos terminar orando e celebrando com a Santa Ceia hoje. Uma consagração de 40 dias a partir de hoje. Quantos podem receber essa palavra no seu coração? Como Josué acampou em Gilgal, circuncidou o povo, celebrou a Páscoa e recebeu a estratégia do Senhor. É isso que devemos fazer agora. É isso que devemos fazer nos primeiros 40 dias desse ano. Ir para Gilgal, ir para o monte, ouvir a Deus, receber dele a estratégia, santificar a nossa vida, receber de Deus a sua palavra, para que possamos avançar rumo às promessas que Ele tem. Nesses 40 dias, eu convoco a toda a igreja, todos nós, ao arrependimento de pecados, fechar as brechas. O povo não havia sido circuncidado no deserto, e ali no capítulo 5, todos tiveram que alinhar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Que Deus pede de nós, a partir de hoje, em 40 dias, nos próximos 40 dias, uma mudança de vida. Santifica o teu caminho, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O Senhor te convida a santificar o teu caminho. O que mais? Meditar na palavra de Deus 30 minutos todos os dias nos próximos 40 dias. Para não falar o ano inteiro, que parece muito 365, eu tenho um desafio para você: 40 dias meditando na palavra de Deus todos os dias. Quantos podem receber isso no seu coração? E o último, celebrar a Santa Ceia
É a nossa Páscoa. Aos domingos, nós vamos celebrar a Santa Ceia todos os domingos nos próximos 40 dias. E eu te dou de lição de casa celebrar a Santa Ceia uma vez por semana com a tua família. Você vai falar com da palavra de Deus dentro da tua casa. Se você não tiver ninguém, morar sozinho, você pode fazer você mesmo e o Senhor. Senão você vai reunir a sua casa e vai celebrar a Santa Ceia. 40 dias. É muito simples. Para você se tornar um praticante não ouvinte. 40 dias de consagração. Com arrependimento de pecados, mudança de vida. Meditar na palavra de Deus os próximos 40 dias. Você não vai sair de casa. Vai acordar um pouquinho mais cedo. Ou se sair, não vai dormir de noite. Sem pelo menos 30 minutos meditar na palavra de Deus. E nós vamos celebrar a Santa Ceia, renovando o nosso pacto com o Senhor. Durante os próximos 40 dias, Deus está te preparando para uma conquista sobrenatural. Depois dessa consagração em Gilgal, ali mesmo, o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué e deu a ele a estratégia para conquistar Jericó. Ouça a palavra do Senhor nessa manhã. Durante esse tempo de consagração, Deus falará ao teu coração. Você ouvirá a voz de Deus e Ele te guiará, te dará as estratégias para que você conquiste e avance no sonho, no propósito que Ele tem para a sua vida.